O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada pela Cibele Moraes no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese tratou sobre a ausência de movimento no audiovisual. Bom, Cibele, a gente começa esse bloco então querendo saber qual título recebeu a tua tese de doutorado. Pois é, o título foi bem curtinho e econômico, né? A pausa audiovisual. O que não é muito comum. A gente geralmente vê os títulos bem maiores que isso. O título da minha dissertação também era mais longo e eu não me lembro agora para te dizer. Não faz mal. Mas só na comparação realmente. E isso foi intencional, né? Eu queria, na verdade, conseguir dizer o que eu trabalhei em 2 palavras, ou no máximo em 3, o A, né? A pausa audiovisual. Mas eu estava comentando antes em relação ao porquê da escolha do tema, né? E como é que se deu essa virada entre o mestrado e o doutorado. E é justamente isso, eu percebi que em muitas imagens, né, que a gente verifica hoje no audiovisual, elas não se tratam de imagens audiovisuais como a gente costuma entender o audiovisual, que se movimenta e tem som. Né? E então isso me instigou e eu fui tentar compreender como é que esse conceito poderia ser articulado. E como é que foi a saída a campo, essa coleta por materiais? Foi muito bom, né? O legal do doutorado é que tu tem 4 anos, o que também é bem cruel, porque às vezes tu esquece, o tempo vai e quando vê tem que entregar em 3 meses a tese e é um problema. Mas como eu trabalhei com um processo que é mais aberto em relação à busca, né? Eu utilizei a cartografia de materiais, que é entrar num campo e realmente selecionar de forma mais livre ou conectar esses materiais que aparentemente não se linkam, encontrar essas vias de força entre eles. Foi uma delícia, porque eu trabalhei justamente em cima de portais de vídeo, de compartilhamento de vídeo. Então, mais do YouTube e mais do Vimeo, que depois virou tudo Google Vídeos, né? Buscando esses materiais e selecionando. Eu coletei ao longo de mais ou menos uns 3 anos, que quando eu iniciei a coleta, mais de 1000 audiovisuais ou arquivos, que é o que eu chamo de arquivos, né? Porque isso está dentro de um ambiente de internet, é um computador, então não dá para chamar de vídeo mais, nem de audiovisual, eu chamava de arquivo. Então, mais de 1000 arquivos aí que tem essa lógica. Mas ao final eu fiquei com 80. Um corpus grande, mas bem menor do que a pesquisa de coleta, né? Mas durante esse período de coleta, de busca por materiais, você sentiu alguma dificuldade? Bom, o que eu vou escolher exatamente? Como é que foi esse processo também, Cibele? A dificuldade foi justamente, eu vinha de uma linha de pensamento, né, com metodologias mais tradicionais e optei pela cartografia, que é um processo que Deleuze, Félix Guattari, Sueli Ronick e o pessoal da psicologia também utiliza com muita propriedade, né? Que já é importado, né, da geografia e realmente do reconhecimento do território, né? De enxergar aquilo ali como um espaço, embora não tenha locais geográficos definidos, né? Então, se deslocar de um pensamento mais tradicional para um pensamento mais liberto, aberto, é bastante difícil. Então, esse processo realmente foi uma desconstrução, pensando como Derrida coloca, né, da pesquisadora de conseguir coletar esses materiais. Então, no início foi difícil. Me lembro que a Suzana Kilp, que foi minha orientadora, dizia que eu só, em função do meu repertório, eu trabalhei com arte há muito tempo, eu só coletava coisas, né, que tinham a ver com esse repertório. E ela dizia, não, tu precisa fuçar no lixo, naquilo que tu entende que não é bom, que não é interessante, que não vale nada, porque ali está a produção cultural contemporânea audiovisual, né? Ela tinha razão. E aí, quando eu comecei a mexer nesse lixo, eu descobri coisas fantásticas ali e comecei a misturar tanto matérias de jornal, com cinema, com vídeo, com PowerPoint animado, GIF. É bacana porque essa descoberta também foi acontecendo para ti, né? Sim. Também foi te estimulando para um outro caminho também. Você comentou a respeito de alguns autores. Que outros referenciais teóricos foram utilizados no seu trabalho? É uma turma grande, viu? Porque são 4 anos e a gente vai... Isso é um outro problema, né, da tese, porque esse processo cartográfico, ele acabou entrando no meu processo de construção e ele não foi só em função, na verdade, de materiais no campo, mas também em função dos marcos teóricos, né? Então, eu reli muita gente, né? Todo o pessoal que trabalha com fotografia e com imagem, Willem Flusser, Aumont, Belur, já citei o Guattari, Deleuze, quem mais? Arlindo Machado,
né? A Susana Kilpe, que é uma das autoras que eu usei também como metodologia das molduras. E que foi a tua orientadora. Que foi minha orientadora, né? Mas não foi nada forçado, tá? Foi uma coisa natural. Então, enfim, também acabei utilizando muitos autores do som, tá? Que trabalham, sei lá, o Kion, Wisnik, e vários cineastas, né? O Wim Wenders, o próprio... Agora esqueci o nome do autor que trabalha com o tempo. O Henri Bergson. O Henri Bergson, que é o meu autor, né, de cabeceira. Eu fiquei muito feliz de ver uma aluna esses dias com o livro do Henri Bergson, Evolução Criadora. E realmente, o Henri Bergson foi o cara que me mexeu, né? Porque no final do mestrado, eu tive contato com a literatura do Bergson, com a filosofia do Bergson. E já no mestrado eu tinha vontade de rasgar tudo que eu tinha feito e reescrever. Mas ele não dava tempo, então eu fui fazer isso no doutorado, né? Me aprofundei. E realmente, se eu for pensar em metodologias, por exemplo, há uma diferença, né? Nos métodos, nos procedimentos, nas metodologias. Então, como grande método, eu poderia indicar o método intuitivo do Bergson. E, de certa forma, também, em outro filósofo que me balançou muito foi o Derrida, com a desconstrução, né? Que ele não encara como método nem como metodologia, mas eu poderia dizer uma técnica de pesquisa, é uma técnica de olhar. Então, esses dois autores em especial me influenciaram muito. E outros todos que circularam nesse fluxo, né? O Benjamin também é um outro filósofo que me auxiliou muito na hora de trabalhar com os materiais, porque o Benjamin tem essa característica do flaner, do cara que passeia, né, por Paris e vai conectando todas essas expressões culturais daquele momento. Então, são realmente esses filósofos que me balançaram, né? E antes da gente encerrar esse bloco, como é que foi colocar em palavras essas expressões imagéticas, Cibele? Nossa, foi por isso que eu escrevi a tese nos últimos meses, assim, porque é muito complicado, né? E trabalhar com audiovisual, tentar descrever uma imagem, eu até queria colocar só os videozinhos rodando aqui, não eu falando. Que talvez a gente consiga compreender até talvez mais, seria né? mais interessante. Tá certo, Cibele. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada pela Cibele Moraes, nossa entrevistada de hoje. Não saia daí, nós já voltamos.